Olá pessoal, estamos aí na aula 8, nós estamos falando dos princípios fundamentais, nós já vimos aí os 4 aspectos, que é forma de governo, forma de Estado, sistema de governo e regime político, e agora nós vamos entrar lá nos incisos do artigo 1º, né? São 5 incisos no artigo 1º dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e aí a gente tem lá os 5 incisos que, se você olhar aí no texto, o primeiro inciso ele fala da soberania. Vamos ver o que é esse princípio da soberania, vamos tentar entender esse princípio, que é um elemento extremamente importante quando a gente estuda os fundamentos da República. Bom, soberania, um Estado ele é soberano. Soberania quer dizer que o poder dentro daquele território, não existe poder maior dentro daquele território. Então quer dizer, o poder soberano é aquele poder que está no topo de todas as outras formas de poder dentro daquele território. E que então, quer dizer, dentro do território é o maior poder. E que, com relação aos vizinhos, com relação aos outros poderes, com relação aos outros estados, este poder ele é soberano que rege em pé de igualdade. Então, resumindo, dentro do estado é o maior poder e com relação aos outros estados, ele está em pé de igualdade, desde que esse outro estado também reconheça a minha soberania. Ele reconhece a minha soberania, eu reconheço a soberania dele, eu não vou interferir na soberania dele, desde que ele não interfira na minha soberania. E dentro do Estado, quem dá a palavra final é esse poder soberano. Então, quando a gente fala de soberania, nós estamos falando basicamente de maneira muito simplificada. Existe uma ciência toda que estuda isso, que a gente veria em uma outra matéria que seria Teoria Geral do Estado, muito mais detalhes sobre essa ideia de soberania, mas que para o nosso curso, nesse momento, essa ideia basta, mas para ilustrar, vamos imaginar uma casa. Vamos fazer de conta que uma casa é um país. Né? Dentro desta casa existe um poder soberano, ou seja, aquela pessoa que dá a última palavra. Pode ser uma única pessoa, pode ser 2 pessoas, ou pode ser um poder soberano compartilhado. Vamos dizer que na sua casa pode ser que o seu pai ou você dê a última palavra. Pode ser que a sua mãe dê a última palavra. Pode ser que os dois que façam as regras gerais da casa e que deem a última palavra. Ou pode ser que todas as decisões da casa sejam compartilhadas numa mesa de jantar e falar assim, vamos lá, vamos decidir qual que é o horário de entrada e de saída. Vamos decidir se a porta do banheiro deve ficar trancada com chave quando alguém entrar ou não, deve ser só encostada. São regras gerais, regras de funcionamento da casa. Então, existe um poder que dá a última palavra, e esse poder é o soberano, onde dentro daquele território é a lei maior, é a lei mais forte. Existem as regras menores, mas todas elas devem respeitar a regra maior. Só que a sua casa tem um vizinho. Na casa desse vizinho também tem um poder soberano. E existe uma relação de vizinhos onde um não pode interferir na casa do outro. Então, eles estão em pé de igualdade, quer dizer, o vizinho não interfere nas minhas regras dentro da minha casa e eu não interfiro nas regras do vizinho dentro da casa dele. Nós temos um equilíbrio, um pé de igualdade. Então essa é a ideia básica de soberania, a mesma forma como acontece entre os países de maneira internacional. Aí vem os tratados internacionais, que aí é você com o seu vizinho falando, opa, vamos colocar umas regras básicas entre nós dois aqui, né? E são tratados internacionais, propriamente dito. Então, é um princípio. O Brasil ele se baseia no princípio da soberania, onde
dentro do meu estado quem manda sou eu e eu vou respeitar os outros estados desde que eles respeitem também a mim. Por exemplo, nós aqui estamos falando nessa época sobre a questão que está rolando na Síria. Por que que o Brasil, por exemplo, não vai lá e resolve? Nós ficamos chocados com o que está acontecendo na Síria, com os problemas que estão acontecendo na Venezuela, por exemplo. Por que que nós não vamos lá e interferirmos? Porque nós não podemos, nós sabemos que eles são países soberanos. Nós podemos até dar a nossa opinião, mas nós só vamos lá ajudar se eles nos permitirem. Se eles nos permitirem, nós não vamos meter nossa colher aonde não somos chamados. Né? Então, perceba, nós respeitamos a soberania do outro país, mesmo não concordando com questões políticas, econômicas e sociais. É claro que chega momentos que essas questões políticas, econômicas, sociais extrapolam e aí acontecem as guerras. Né? É o que está rolando, por exemplo, aí entre Coreia do Norte e Estados Unidos. Tem uma tensãozinha acontecendo aí, mas isso não importa para nós agora aqui. Para nós o que importa saber é esse conceito de soberania. É dizer que quando o Brasil coloca isso como um princípio, significa que ele respeitará a soberania dos outros países, desde que esses outros países respeitem a nossa e que dentro deste território existe um Estado que é soberano e que intervém nas questões dentro deste território. O segundo inciso a gente já conversou na aula passada, que fala da cidadania, né? Cidadania, o exercício da cidadania, e que quando um país fala que ele tem como princípio a cidadania, ele é um país democrático, ele é um país onde você pode exercer das mais diversas formas essa sua cidadania, a sua participação, a sua interação com a vida social para fazer a sua vida e a vida da comunidade melhor. Tá? Quem quiser mais detalhes, volta lá na aula passada que a gente discutiu um pouco melhor isso daí. No inciso terceiro, nós temos lá a dignidade da pessoa humana. O que um país quer dizer quando ele coloca a dignidade da pessoa humana como um princípio? Quer dizer que ele não vai fazer exercícios extrapolados do poder, desrespeitando coisas essenciais ao ser humano. Nós somos seres humanos, nós temos que viver de uma maneira digna. Não é apenas sobreviver, não é apenas comer, beber e dormir e se reproduzir. É vida plena, é vida com dignidade, é vida com qualidade. Então, na hora que ele coloca a dignidade da pessoa humana, significa que esse Estado tem que tentar trazer para esse cidadão coisas a mais, como o trabalho, como o lazer, como a educação, como o direito à saúde, como segurança, enfim, muito mais do que simplesmente o sobreviver ali. É claro que a gente sabe, existem muitos problemas, mas existe uma questão da dignidade ali, uma busca o tempo todo pela melhora da qualidade de vida, e o Estado tem que ser um agente que busca defender essa dignidade da pessoa humana. E aí tem uma série de outras implicações que vai se desenrolar em outras leis, como não podemos ter pena de morte, temos que melhorar o sistema carcerário, temos que melhorar a segurança para as pessoas poderem ter uma liberdade maior, uma vida mais digna na sociedade. Enfim, uma série de questões que envolvem a vida humana com qualidade, vida de todos. Tá? No artigo 4º, ou no inciso 4º, desculpa, no inciso 4º estão lá os valores, eu vou colocar resumido, mas você dá uma olhada lá, né? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
Aqui é o aspecto econômico da nossa Constituição, né? Que depois vai se desenrolar lá no título 7 da Constituição com mais propriedade, mas aqui ele está falando que existem dois polos na sociedade que vão ter que ser amparados por essa nossa Constituição. Nós vivemos em uma sociedade capitalista, é reconhecido uma sociedade capitalista, um sistema econômico capitalista, onde vão ter dois polos. Vai ter aquele polo que tem os meios de produção, que tem a iniciativa de produzir e que esse polo tem que ser protegido pelo Estado, tem que ser incentivado pelo Estado para que a economia cresça e se desenvolva, porém também existe um outro polo que é a força de trabalho, que é o trabalhador, e que também precisa ser protegido. Então o Estado ele tem que criar mecanismos legais, jurídicos, a fim de garantir uma relação harmônica entre os dois e entre esses e o resto da sociedade. Então está aí no artigo 4º, quando ele fala de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, são esses dois polos de quem pode produzir e quem quer produzir com aqueles que vendem a sua mão de obra, a sua força de trabalho para construir o aspecto econômico capitalista da nossa sociedade. E por fim, o inciso 5 está lá falando sobre a pluralidade política. Pluralidade política, já vamos tirar um mitinho aí que é o da pluralidade partidária. Quando as pessoas pensam pluralidade política, já pensam num monte de partidos políticos. Isso é uma das formas de exercício da pluralidade política. Partidos políticos são uma das formas. Pluralidade política é a diversidade de ideias dentro do nosso território. Como somos um país democrático, onde você pode exercer a sua cidadania, você é livre para usufruir de ideias e de expressão de suas ideias, por mais divergente que ela possa ser. Então nós temos uma pluralidade político não no sentido de político partidário, mas no sentido de político de exercício daquilo que você acredita ser verdadeiro. Então aí você vê a diversidade que existe dentro do território. Você tem religiões diferentes, que têm suas ideias diferentes, isso é pluralidade política. Você tem movimentos de trabalhadores, você tem associações de patrões, associações de empregados, você tem o mais diverso número possível de exercício dessas atividades políticas. Você tem uma liberdade de expressão, você pode se manifestar nas redes sociais, você pode, por exemplo, essa aula acontecendo na internet e eu tenho a liberdade de criar ou de não criar essa aula, enfim. Isso, a ideia de pluralidade política, ela não é a pluralidade partidária. A pluralidade partidária é uma das coisas, faz parte desse grande conjunto que é a diversidade de ideias que pode existir dentro do território. Então são esses 5 elementos aí. Isso daí cai bastante. Você tem que memorizar? Tem. Então vamos fazer aqui um esqueminha para você memorizar quais são os fundamentos. Você já lembra lá quais são as formas de governo, formas de Estado, sistema de governo, sistema de Estado, que a gente fez aquele poeminha, lembra do poeminha? O Estado fede, a República é fogo, o presidente é sistemático e o regime é democrático. Você cravou tudo que a gente viu até agora. Aqui a gente tem um outro bisuzinho para você memorizar. Né? É uma frasezinha mnemônica que nós colocamos aqui. Só se diva plumada. Olha que frasezinha bonita. Só se diva plumada, né? Vamos pensar nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Só se diva plumada. Então pensa assim que para você ser uma diva,
você precisa estar plumada. Tá? É pelo som, não tem nada a ver com português, eu sei, se não é, vocês entenderam, né? Mas aqui é para a gente poder ter um elemento que ajuda a gente, ó, só se diva plumada, só soberania, se cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, plumada, pluralidade política, só se diva plumada, mais uma frasezinha, mais um bisuzinho para você gravar, porque isso aqui aparece bastante em prova, né? Às vezes ele omite um, às vezes ele mistura com outros elementos. Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco os objetivos. Ele mistura os objetivos com os fundamentos. Isso aqui são os fundamentos. Os objetivos a gente vai gravar de outra forma, tá bom? Então, a princípio é isso, esses são os incisos. A gente já viu o parágrafo único, então na próxima videoaula nós vamos começar a falar sobre o artigo 2º, que é o princípio da separação dos poderes. Tá bom? Então a gente se encontra lá.